Muito obrigado, presidente Omar Aziz. Eu queria iniciar minha fala só informando a senadora, minha irmã, Simone Tebet, que informações nós já solicitamos a estados e municípios há muito tempo. E eu acho que chegou a hora dessa CPI encarar, né? Eu acho que a gente tem que ser muito assertivo com relação a isso, encarar tipo uma alternância, chama alguém do governo federal, alguém de estados e municípios. Nós temos aqui, senadora Simone, um caso que onde eu ando no Nordeste já transcendeu o Nordeste, já transcendeu. Tive com um colega seu, o senador Pedro Simon, lá em Porto Alegre, há 2 semanas atrás, e fui passear, fui caminhar no domingo na cidade, e as pessoas já dizem o consórcio Nordeste. E a gente veio descobrir agora, semana passada, que o consórcio Nordeste não é mais consórcio Nordeste, senador Jorginho. Ele já transcendeu, já tem uma ponta em Araraquara, São Paulo. Uma parte desses respiradores do povo nordestino que não receberam foi parar lá, ia parar em Araraquara. Coincidentemente, uma prefeitura que é administrada por ex-ministros de governos anteriores. E já tem um ex-ministro também, Carlos Gabas, que essa comissão votou para ele não vir, mas foi democrática, votamos, pautamos e votamos. E ele é ex-ministro também e é o diretor executivo desse consórcio Nordeste, que o colega trouxe mais cedo aqui, o senador Humberto, que comprou vacina mais barata que o governo federal. Trouxe essa informação, os dados vazados aí, dados sigilosos, inclusive, que foram vazados, não sei como, mas é interessante esse dado, porque talvez é mais um motivo para a gente trazer o consórcio Nordeste aqui, para ele mostrar a seriedade dele, para trazer como é que fez essa negociação. E se tiver que responsabilizar o governo federal, vamos responsabilizar por ter comprado mais caro essa vacina Sputnik. Mas espero que o consórcio Nordeste tenha acertado pelo menos uma, porque essa CPI precisa ir atrás disso e chegou a hora de convocações aqui. Mas vamos lá, eu queria fazer umas perguntas. Em primeiro lugar, peço desculpas ao senhor William. Seja bem-vindo a essa comissão. O senhor aqui tem colaborado muito com a gente desde o início. E eu queria lhe perguntar se o senhor Luiz Ricardo Miranda reportou ao senhor, de alguma forma, alguma pressão atípica relativa à vacina com Covaxin. Ele comentou. Ele comentou com o senhor? Isso, ele comentou, mas como as minhas atribuições, as minhas atividades são muito focadas, o meu dia é muito corrido, eu sempre procurei focar no meu trabalho. Que tipo de pressão ele comentou com o senhor? Quem é que estava fazendo pressão nele? Era para liberar mais rápido? Não, eu tentei não entrar no mérito da questão. Ele apenas comentou que estava sendo cobrado. Então, só para entender, senhor William, quer dizer que o senhor Luiz Carlos Miranda, Ricardo Miranda, ele comentou com o senhor que estava sofrendo pressão. Sim, ele comentou. E o senhor subentende que seja o chefe dele. Isso. Que pressionou. Então, eu acho, senador presidente Omar Aziz, que se cabe aqui a necessidade, senador Renan Calheiros, de trazer esse chefe do Luiz Miranda aqui, que é o Marinho, chefe do Luiz Miranda, que como é o nome dele? Alex Lial Marinho. Eu acho importante que a gente possa trazer nessa comissão. Outra pergunta, o senhor conhece o deputado Luiz Miranda? Nunca tive o prazer de conhecer pessoalmente. Nunca teve nenhum contato com ele? Não, eu cheguei a vir uma vez, mas o Luiz no gabinete dele, mas era um dia que ele estava bastante corrido, não cheguei a conhecer. O senhor diz prazer porque o senhor admira o trabalho dele? Eu admiro todos vocês, senadores, deputados, nossos governantes.
O senhor tinha conhecimento, senhor William, da conversa do senhor Luiz Ricardo e do seu irmão, deputado Luiz Miranda, com o presidente da República? Tomei conhecimento pela imprensa. Eu tento, com o Luiz, ter uma relação muito focada no trabalho, né? Eu já tive experiência de quando a gente se aproxima muito da pessoa, a gente acaba sendo prejudicado, e tem um ditado que diz que onde se ganha o pão, não se come a carne. Então, eu tendo a ficar mais focado no meu trabalho. Então, ele não lhe comentou absolutamente nada com relação a esse encontro que teve no dia 20 de março? Não que eu me recordasse. Tá. Esse assunto, o contrato da Covaxin e as supostas pressões atípicas eram do conhecimento dos demais integrantes da divisão de importação? Era um assunto debatido nas atividades cotidianas? Assim, internamente a gente comentava sobre isso quando começou as denúncias na CPI. Não, estou falando antes mesmo da CPI. Se em algum momento, se esse contrato da Covaxin e as supostas pressões atípicas eram do conhecimento dos demais integrantes da divisão de importação, da divisão que o senhor fazia parte. Era um assunto debatido nas atividades cotidianas? Não. Em algum momento, o senhor Luiz Ricardo debateu com os integrantes da divisão de importação a situação do contrato da Covaxin? Ou seja, como chefe da divisão, que ele dividiu com vocês, se ele dividiu com vocês as preocupações com essas supostas pressões atípicas? Não, o que ele nos pediu é que o processo deveria seguir o seu trâmite normal, respeitando a legalidade, impessoalidade, razoabilidade, moralidade e publicidade. Ou na orientação que nós recebemos dele. Este processo e qualquer todo que foi conduzido na divisão de importação. Só para ter uma noção, quantos processos o senhor participa assim, ao longo de um ano? Meu Deus. Por exemplo, só para ter uma noção do volume de trabalho que o senador Jorginho sempre fala aqui da reforma, da necessidade da reforma administrativa. O que acontece? Antes da pandemia, eu tinha uma atividade muito pontual, acompanhava os processos dos contratos. Eram, em média, 18, 20. Com a pandemia, eu passei a acompanhar os processos afetos também aos insumos da Covid. Então, nós estamos falando de 60 no período da pandemia? Não, isso é o que eu tenho na minha caixa hoje, porque você vai concluindo um, mas vai chegando outro. 60 em atividade, podemos dizer assim. A média é essa, 60 em atividade. No seu depoimento, a senhora Regina Célia, fiscal do contrato, afirmou: no e-mail seguinte, eu respondo a esse e-mail, você abre aspas dela, tá? Ela dizendo: no e-mail seguinte, eu respondo a esse e-mail da divisão de importação, onde eu coloquei da seguinte forma, né? Vou ler para os senhores, aí é a aspas das aspas. Relativo ao quantitativo ofertado, estará menor que o compromisso firmado. Informamos que as justificativas foram apresentadas pela empresa e aprovadas pela fiscal do contrato, conforme e-mail em anexo. Assim, ratificamos a autorização de prosseguimento dos procedimentos de embarque da primeira parcela, fecha aspas. Aí ela continua: eu fui muito clara quando eu disse que eu aprovava o quantitativo, que foi o único item, o único ponto que ele me apontou aqui. Senhor William, fica claro a posição da fiscal de contrato relativa ao quantitativo de vacinas. Houve algum outro problema além da alteração do quantitativo? Eu provoquei a equipe de fiscalização em 3 pontos específicos, inclusive em 3 momentos. Dada a insegurança, fiz mais de um pedido de autorização para dar continuidade, quanto ao quantitativo, quanto à data de entrega e quanto ao prazo que estava atrasado, né, a data de entrega, enquanto à participação da Madison na figura da Proforma Invoice.
E com referência a esse e-mail ainda, da senhora Regina Célia, o senhor mostrou ao senhor Luiz Ricardo? Sim. O que é que foi debatido entre vocês? Que ela estava concordando, ela inclusive reforça com o fornecedor que aguarda a entrega da declaração citada no item 2 e que no entendimento poderia dar continuidade. Perfeito, perfeito. Eu lhe agradeço a resposta objetiva. Presidente, eu reforço aqui mais uma vez que na próxima semana o senhor possa convocar, né, qualquer dia da semana, para que venha um requerimento que a gente já aprovou em conjunto aqui, que é o ministro Wagner Rosário, da CGU. Ele pode trazer muitas... Ele disse que quer vir, olha que bacana. Ele quer vir à CPI para trazer dados sobre desvios em estados e municípios. 53 operações foram feitas. Então, eu lhe peço, assim como a votação também do Consórcio Nordeste, porque aí o senhor começa a olhar o requerimento assinado por 45 senadores da República, que deu origem também a essa CPI. Eu lhe agradeço, presidente. Obrigado, senador.